Eu odeio usar óculos por cima dos meus óculos. Porém, tenho que admitir que uma invenção muito incrível são os óculos 3D. Mas como será que eles funcionam? Eles nos permitem olhar para uma superfície 2D e enxergar 3 dimensões. Mas de onde será que vem essa dimensão extra? E como é que um pedaço de plástico consegue fazer isso? Para responder essas perguntas, vamos precisar passar por uma história com coelhos, moléculas e a própria luz. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E como será que óculos 3D funcionam? Bom, antes de responder isso, temos que entender como é que nós, seres humanos, sequer somos capazes de ver em 3 dimensões. Ah, cara, mas o mundo todo à nossa volta tem 3 dimensões, só vê quem não quer. Sim, eu sei que o mundo em que vivemos possui altura, largura e profundidade, mas só porque o mundo é assim não significa que todos os seres vivos com olhos vão percebê-lo dessa forma. Aí, bicho, relaxa que cada um vê o mundo de uma maneira diferente. Por exemplo, quem é do signo de Aquário... Mas calma que também não é assim, o segredo tá atrás de outro detalhe. Na verdade, é necessário um posicionamento específico dos olhos, um do lado do outro, e uma forma que eles são usados em conjunto para olhar para o mesmo objeto ao mesmo tempo. E visão binocular é como chamamos isso. Porém, alguns animais não são dotados de visão binocular. Às vezes o curso evolutivo deles acabou precisando que seus olhos estivessem um em cada lado da cabeça, para poder ter um campo de visão muito maior. E foi exatamente isso que aconteceu no caso de presas como os coelhos, que precisam literalmente ficar de olho em várias direções ao mesmo tempo, para poder perceber um predador se aproximando sorrateiramente. Cássio, não venha com susto pra cima de mim não, que eu tô te vendo. Ou seja, para os coelhos foi mais importante avistar uma possível ameaça do que ter uma visão binocular, o que de fato daria a capacidade de ver o mundo em 3 dimensões. Mas isso para eles acabaria que não compensando muito, pois afinal de contas enxergar em 3D não é tão útil assim para comer grama e cenoura. Porém, se pensarmos no outro lado da moeda e estivermos falando de um predador, aí sim, eles precisariam ter uma boa noção espacial de profundidade para dar aquele bote certeiro na sua presa. Shhh, Otávio, não faz barulho! Olha aquele coelho, tá vendo? Saca só! Por isso que predadores normalmente têm olhos mais à frente da sua cabeça, o que oferece um campo de visão menor. Mas em troca disso, eles ganham a visão binocular. E é claro que existem ainda outros bons motivos para se ter uma visão binocular, como a necessidade de saltar de um galho para o outro. Por isso que primatas costumam ter olhos na frente da sua cabeça. E veja só, nós somos primatas. Apesar de nós não sairmos mais aí pulando de galho em galho, os nossos ancestrais que deram origem à nossa espécie faziam isso. E aí depois nós apenas mantivemos essa maneira de enxergar o mundo, pois foi bem útil na hora também de construir e arremessar coisas. Eu é que vou arremessar uma coisa em você se você não parar de ficar enrolando e não explicar logo como é que desgraça desse óculos 3D funciona, que desgraça! Bom então, mas antes ainda de explicar isso, faltou só dizer aqui rapidinho como que a visão binocular nos permite ver em 3D. Tá bom, vai logo. Quando nós estamos usando os 2 olhos para observar o mesmo objeto, o nosso cérebro está recebendo imagens ligeiramente diferentes, pois os nossos olhos estão uns 5 centímetros um do outro. Ou seja, são pontos de vista um pouquinho diferentes. Essa diferença de imagens é pequena, mas é graças a ela que o nosso cérebro consegue juntar as 2 imagens e formar uma percepção de profundidade daquele objeto. Ou seja, com 2 imagens em 2D, a nossa massa encefálica consegue criar uma outra em 3D. Isso é incrível! Então, para vermos em 3D, cada olho precisa receber uma imagem independente. Tô vendo agora uma coisa, agora tô vendo outra e... Porém, quando estamos assistindo um filme vencedor do Oscar ou vídeos de pegadinhas, não importa se é uma pessoa mais perto ou se é uma montanha lá de longe. Todos esses objetos vão estar no mesmo plano, na superfície da tela. Ou seja, estamos olhando para uma única imagem. E isso quer dizer que os nossos 2 olhos estão recebendo a mesma imagem, o que faz com que o nosso cérebro não possa formar uma percepção de profundidade daquele objeto. E o resultado é que nós perdemos a 3ª dimensão. Para termos esse senso de profundidade que a visão 3D permite, temos que enganar o nosso cérebro. Enganar o cérebro? Que conversa. Temos que de alguma maneira fazer com que cada olho do espectador receba uma imagem ligeiramente diferente.
E para atingir esse efeito, existem algumas técnicas. A mais icônica de todas é a técnica que usa aqueles óculos com uma lente azul e outra vermelha. Nessa ocasião, a tela do cinema deve estar mostrando uma sobreposição de duas imagens, uma mais avermelhada e outra mais azulada. A imagem azulada vai ser barrada pela lente azul, ou seja, só o outro olho de trás da lente vermelha é que vai poder ver essa imagem específica. E o mesmo acontece com a imagem avermelhada, fazendo assim com que cada imagem diferente seja direcionada para um olho diferente. E tcharam! Assim o nosso cérebro é enganado. Putz, cara, enganou o cérebro mesmo, hein? Porém, essa técnica possui um problema. Pois quando você deixa uma imagem mais avermelhada ou mais azulada, isso faz com que se perca qualidade de cor e definição. Por isso que atualmente nos cinemas usamos uma técnica diferente, a começar pelos projetores da sala do filme, que emitem luz polarizada. E para entender esse fenômeno, observe isso aqui. A luz é uma onda que vai oscilando em um eixo específico. Tá vendo? Esse aqui é o eixo dela, é na vertical. E normalmente na natureza, quando encontramos várias dessas ondas juntas, é bastante improvável que todas elas estejam oscilando assim no mesmo eixo. Normalmente elas têm eixos diferentes. E essa luz composta por ondas com eixos diferentes é chamada de luz não polarizada. Então, como você já deve estar percebendo, quando nós deixamos essas ondas oscilando exatamente no mesmo eixo, bem bonitinho, essa luz é chamada de luz polarizada, que é a peça-chave dessa técnica 3D. Agora imagina que na sala de cinema temos não só um, mas dois projetores, cada um emitindo uma luz polarizada com 90 graus de diferença. Isso significa que se um projetor emite luz com ondas assim na vertical, o outro vai emitir assim na horizontal. Essas ondas vão viajar até a telona e vai depois refletir até chegar nos seus óculos de 3D modernos. E adivinha só que loucura acontece com a luz dentro desses óculos. Uma das lentes que cobre um dos seus olhos possui um filtro com moléculas assim, compridas, na vertical. Finge que os meus dedos são as moléculas. E isso faz com que somente as ondas de luz na vertical possam passar por esse filtro e assim atingir o meu olho de trás da lente. Já a outra lente possui um filtro parecido, com moléculas do mesmo tipo, sendo que na horizontal. Logo, só as ondas na horizontal é que vão poder passar e atingir o meu outro olho. Então é precisamente dessa maneira que cada olho seu recebe uma imagem diferente. E o seu cérebro é enganado de novo. Oxe, eu tô ficando sem paciência com esse cérebro, é enganado de todo jeito. Agora um detalhe importante. Essa técnica de 3D também possui o seu problema. Pois se você abaixar um pouco a cabeça para pegar pipoca, olhar para um lado, para o outro, para cima, não importa. As moléculas que estão lá dentro da lente do seu óculos vão acabar mudando um pouquinho o eixo de orientação delas. Isso vai fazer com que elas não estejam mais nem na horizontal e nem na vertical. E aí no fim das contas você vai acabar que não enxergando nada. E para resolver isso, ao invés de ondas na horizontal ou na vertical, o 3D hoje é baseado em ondas girando no sentido horário ou no anti-horário, ou seja, é como se a onda se retorcesse. Então nesse caso tudo permanece mais ou menos o mesmo, sendo que cada projetor vai produzir uma luz horária e outro uma luz anti-horária. Elas vão ser refletidas na telona e podem acertar os seus olhos. E aí nesse caso você pode mexer a cabeça à vontade que você vai sempre poder ver o seu filme tranquilamente. Porém, os óculos nesse caso precisam de algo a mais para que você possa enxergar essa luz. Então, além do filtro polarizador, que eu falei que pode ser na vertical ou na horizontal, na frente deles vai ter uma camada extra, em que a luz vai bater primeiro e sofrer uma transformação. Nessa camada, essa luz vai de giratória para uma luz polarizada, normalzinha. E isso também acontece por causa da organização das moléculas lá dentro dessa camada extra. Porém, é uma maneira um pouco complexa que acontece isso, então por favor aceite isso, que eu acho que esse vídeo já tá ficando meio longo. E aí, já que a luz já não vai estar girando mais, ela apenas passa pelo filtro polarizador normalmente. E como você já pode ter percebido, uma das lentes vai deixar a luz passar no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, o que por fim faz com que cada olho seu receba uma imagem diferente. E o seu cérebro é enganado mais uma vez. Ah, meu irmão, desiste desse cérebro aí, cara. Pô, eu vou ficar fazendo tudo agora só com o coração. O que pode dar de errado? Agora, sabe de uma coisa que é em 2D, mas é incrível? É esse vídeo bem aqui, em que eu falo sobre se nós humanos podemos produzir nossa própria luz, sabe? Se nós somos bioluminescentes. Então,
Fica aí a recomendação. E sabe o que eu recomendo também? O compartilhamento desse vídeo aqui, para mais pessoas ouvirem a palavra da ciência. Eu ficaria muito grato se você fizesse isso. Assim como eu sou grato aos meus queridos apoiadores, como a Fernanda, que curte jogar RPG, como uma elfa chamada Grace Kelly. Então, Fernanda, obrigado por apoiar o canal e defender os camponeses. E se você também quiser aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso podcast exclusivo e grupo secreto em que a gente conversa todo dia sobre temas estritamente científicos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!